Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores peticionários, antes de mais, permitam-me agradecer aos peticionários o fato de não terem desistido de defender os seus direitos. Estarem sem respostas da Câmara ao vosso problema é, sem dúvida, desesperante. Depois do problema do incêndio, que acompanhei muito de perto, e dos custos de reabilitação de todo o edifício, vêem-se agora confrontados com um problema de ruído que poderia ter sido solucionado com uma adequada fiscalização às obras dos estabelecimentos e, portanto, isto é de lamentar. Li com muita atenção o relatório que os meus colegas deputados da 4ª Comissão tiveram a oportunidade de aprovar e retiro várias conclusões. A primeira é que existe uma total displicência desta Câmara para os problemas de ruído e também uma grande inação, não digo dos serviços, mas de quem lhes dá as orientações. Vejamos. As queixas iniciaram-se em 2022, foram formalizadas em 2023, foram elaborados relatórios acústicos, fiscalizações da Polícia Municipal, acredito que também a equipa de urbanismo tenha feito as suas diligências, foram aplicadas sanções leves de redução de horário, mas estas apenas foram cumpridas em 2024. Foi também iniciada a abertura de um inquérito pela vereadora Joana Almeida e estamos em 2025, e nem sinais desse inquérito, nem sinais de solução para estes moradores. Confesso que fiquei chocada com algumas afirmações dos senhores vereadores. Então o Executivo refere que houve uma licença de recinto pela Câmara Aulisa, que este estabelecimento efetuou uma comunicação prévia, não sabemos bem de quê, e que houve uma fiscalização agendada em 2023, mas que não foi efetuada porque o estabelecimento estava encerrado. Estamos em 2025 e fiquei sem perceber se essa fiscalização efetivamente aconteceu. O senhor vereador, depois do discurso do costume de sacudir a água do capote, refere que estão a proceder a uma alteração ao Regulamento Municipal de Ruído. Bom, ouvi falar dessa alteração na primeira reunião descentralizada deste mandato, até pela resposta de uma técnica a um morador. Estamos em setembro de 2025, a Câmara continua a dar a mesma resposta do que vai acontecer, mas não chega a acontecer. Aliás, nem se avista consulta pública. Ficamos sempre no está quase e o tempo vai passando e nada. Assim como a alteração ao regulamento dos horários que teve em consulta pública essa que já terminou há 1 ano e meio e nem vemos o resultado dessa consulta pública, nem vemos a Câmara aplicar devidamente o regulamento que está em vigor, que foi aprovado em 2016. Confesso que não consigo perceber que interesses defende esta Câmara, porque os dos moradores não são de certeza. A Câmara Municipal de Lisboa, quando questionada sobre quantos estabelecimentos já encerrou, pergunta aliás que eu tenho efetuado reiteradamente, diz que não tem esses dados. Bom, atendendo às vezes que eu já fiz essa questão sem resposta, parece-me que quer dizer que o número foi 0. Depois refere que os encerramentos que têm ocorrido são realizados pela PSP no âmbito de investigações ao tráfico de droga. E bem, devem ser encerrados. Mas esta afirmação é demonstrativa de que esta Câmara não faz uso das suas competências de atuação, uma vez que o regulamento de horários em vigor permite encerrar estabelecimentos durante um período não superior a 1 ano. Não é preciso esperar por um novo regulamento. O artigo 12º e todo o capítulo 3º do atual regulamento são bem claros no que concerne às restrições, contraordenações e sanções a aplicar aos estabelecimentos. Portanto, se não são aplicados, é porque a Câmara deliberadamente não quer. Depois fiquei chocada com a afirmação do Sr. Vereador Diogo Moura, e passo a citar: a criação de medidas restritivas em determinadas zonas conduz à deslocalização do fenómeno do ruído para outras zonas da cidade, dando, imagine-se, o exemplo de que a aplicação de restrições de horários na Rua de São Paulo e na zona de Santos provavelmente levaria as pessoas a deslocarem-se para os bares e restaurantes da zona da Madragoa. Bom, agradeço o facto de finalmente o Executivo ter respondido ao porquê de não atender aos meus constantes pedidos de restrições.
Porém, o problema continua a expandir-se e temos como maior exemplo a Praça das Flores, a recente rebaldaria que se instalou na antes idílica Praça das Flores, resultado da falta de fiscalização que tem acontecido lá. É caso para dizer que, mais uma vez, a inação da Câmara sobre esta matéria piorou o problema em vez de o melhorar, porque conseguiram foi aumentar o sentimento de impunidade dos prevaricadores e desrespeitar os moradores da minha freguesia, principalmente os da Rua de São Paulo e, em particular, da associação Aqui Mora Gente, que tantas queixas tem apresentado. Por isso, questiono mais uma vez que interesse está esta Câmara a defender. Sempre defendi uma coexistência pacífica entre moradores e comerciantes. Por isso é necessário que sejamos todos intransigentes na aplicação de medidas contra o ruído, nomeadamente fazendo cumprir o regulamento dos horários de funcionamento dos horários implementado em 2016. Bem sei que não é um regulamento perfeito, que carece de uma reavaliação e acredito que é possível melhorá-lo, indo ainda mais longe na defesa dos direitos dos moradores. Mas para isso é preciso, em primeiro lugar, fazê-lo cumprir. Depois, reavaliar a sua aplicação para o poder melhorar. E não é isso, infelizmente, que esta Câmara tem feito. Torna-se imperioso estabelecer regras mais restritas, como aliás já acontecem em tantas cidades da Europa. No passado, nesta mesma Câmara, pelo menos há mais de 4 anos, a Câmara Municipal de Lisboa usou as suas competências de atuação e fechou vários estabelecimentos. Foram implementadas restrições temporárias e algumas definitivas. E estamos a falar de restrições de horários de fecho às 23 durante 180 dias. Não falamos de restrições de 4 horas às quintas-feiras, como as que acontecem atualmente e que, como é claro, não castigam ninguém. Precisamos de limitar o horário de estabelecimentos que prevaricam e, se voltarem a prevaricar, esse estabelecimento deve mesmo ser encerrado. Recordo que isto já foi feito no passado. Os moradores estão desesperados, não só os que apresentam hoje esta petição, mas também todos os da freguesia da Misericórdia. Aliás, tal como os moradores de Arroios, os moradores da Madragoa, os moradores de Santos, os moradores de Alvalade, os moradores de Santa Maria Maior, enfim, os moradores de toda a cidade de Lisboa, como verificamos com a criação da plataforma de ruído que reúne 17 associações de moradores da cidade. Os moradores sentem-se abandonados por esta Câmara e têm razão. A sua qualidade de vida piorou drasticamente. Problemas que estavam minimizados e estavam a ser controlados estão agora completamente descontrolados. É preciso devolver aos moradores o direito ao descanso e à qualidade de vida que tanto merecem. Os moradores da Misericórdia e da cidade de Lisboa sabem que podem contar sempre comigo e com o PS na defesa do seu direito ao descanso. Sabem que nunca os abandonaremos.